Olá pessoal, boa noite! Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. Olá pessoal, boa noite! Hoje no programa Ponto G, no De Frente com a Lemarques, vamos falar com a Angeline Tabosa, ela que é biomédica e especialista aí do tratamento de estrias. Então você mulherada, você também, você homem que quer fazer o procedimento sobre estrias no caso, né? Pode estar aí aderindo a essa técnica, inclusive essa técnica está sendo muito falada ultimamente, não é mesmo, Angeline? Isso mesmo. Boa noite, Angeline. Boa noite. Que satisfação, gente, descobri agora que a Angeline é irmã de uma amiga muito querida, Angélica Tabosa, que trabalha com cerimonial. Isso. Mas, no caso aqui da Angeline, ela trabalha com saúde. Saúde é vida. Então, vamos falar aí de vida, de beleza, de novidades. Conta aí pra gente o que há de novidade aí no universo da estética para nós mulheres, para os homens, principalmente no que tange a questão das estrias. Boa noite. É uma satisfação. Então, a área da estética, ela tem se atualizado muito e vem sempre trazendo muitas novidades. Não está parando, né? Inclusive no Brasil, é uma das áreas que mais cresce mesmo, essa área da estética. E as pessoas, elas têm buscado mesmo, né? Para se sentirem melhores consigo mesmas, né? Mais felizes, e isso é muito importante. Então, tecnologias diversas para diversas áreas, e no que tange o tratamento de estrias, vem sempre também tendo muitas inovações com relação a equipamentos, a técnicas novas, e particularmente a técnica que eu atuo, ela se chama microderme. Olha. É uma técnica nova, ela foi criada em meados de 2018, 2019, então é considerada uma técnica nova e traz resultados fantásticos. E quem pode e quem não pode fazer essa técnica? Microderme na questão da estria. A técnica microderme, quem não pode fazer são gravidinhas, como eu, por exemplo, que estou no momento. Olha, gravidinha. Parabéns, né? Obrigada. Então, no momento, grávidas não podem fazer. Pessoas com algum problema, pessoas em tratamento de câncer, ou que tem algum problema de saúde mais grave, né? A não ser que tenha um atestado médico, né? Que fale que a pessoa possa fazer. Mas, no geral, são mesmo grávidas e pessoas que têm alguma doença mais grave que não pode fazer. No mais, liberado. Fiquei inclusive curiosa. Fiquei super curiosa. Vale ressaltar que adorei saber que você é biomédica, né? Que eu acho assim, super interessante. Fiz biomedicina também, acho uma área bem interessante. E o que é melhor, a biomedicina estendeu, né? Estendeu na última década, então, veio assim bombando e assim abriu o campo, né, pra gente. Mas eu quero saber de você que está fazendo esse tratamento, né, como biomédica, nessa questão da técnica da microderme, no que tange a questão das estrias, como que é o ato de fazer aí o tratamento nas pessoas? A técnica do microderme, ela é uma técnica na qual nós vamos fazer um microagulhamento, mas não é como microagulhamento convencional. É uma técnica diferente porque nós vamos atuar apenas na fenda estriada. Então, nós vamos fazer uma inflamação, uma lesão inflamatória controlada apenas na fenda estriada, e junto a isso nós vamos colocar dentro dessa pele um potente regenerador dérmico, que vai fazer com que a pele ela seja regenerada de dentro para fora. Mas a minha forma de atuar não é apenas indo lá e realizando a técnica. Antes disso, eu faço toda uma avaliação da paciente, do organismo da paciente, uma anamnese, inclusive avaliando exames laboratoriais. Porque não adianta nada o organismo da pessoa não estar apto a responder ao estímulo. Isso não só para tratamento de estrias, mas para qualquer procedimento estético. Se a pessoa tiver inflamada, com inflamação crônica, se a pessoa tiver com deficiências de vitaminas e minerais, não vai ter uma boa resposta ao estímulo. Então uma pessoa que, por exemplo, né, tiver aí na fase do climatério, vai ter um resultado
não muito favorável? É ideal avaliar os exames laboratoriais para nós otimizarmos esse organismo para ter uma boa resposta. Repor o que está faltando para poder... Repor o que está faltando. É como você pensa, é como se fosse um pedreiro. Para ele fazer uma parede, ele precisa de tijolos e cimento. Se o seu organismo está em falta de tijolos e cimento, não vai ter como repor, né? Porque o colágeno e a elastina, que foram rompidas ali e formaram as estrias, são proteínas, então a gente precisa da matéria-prima. A pessoa precisa ingerir uma boa quantidade de proteínas, isso é muito importante. A vitamina D dela, vitamina C, magnésio, silício, várias vitaminas minerais, vitamina B12 tem que estar em níveis ótimos para ter uma boa resposta ao estímulo. E às vezes não só no limite, né? Não, bem com o limite acima para poder estar dando essa resposta satisfatória. Exatamente. Inclusive, eu não trabalho olhando valores de referência. Eu trabalho olhando valores ideais que são passados pela literatura. Por exemplo, vitamina B12. A faixa da vitamina B12 vai de 200 a 900. Uma pessoa que está com a vitamina B12 de 200, 300 está muito ruim. A pessoa começa a ter falha de memória, começa a ter cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, porque está muito baixo. Né? Na verdade, a vitamina B12 ideal é acima de 600, acima de 700. Aí a pessoa vai ter boa memória, disposição, não vai ter queda de cabelo. É claro que não envolve apenas a B12, eu estou dando um exemplo, né? Envolve várias outras vitaminas e minerais. Mas no caso da B12, por exemplo, a faixa de referência é muito grande, é muito extensa. Se você pensar de 200 a 900. Então, a gente sempre tem que trabalhar avaliando realmente valores ideais. E não ficando fechado em valor de referência. Pois é, porque o valor de referência, gente, nem sempre é ideal. Exatamente. Vai de cada caso, né? Exatamente. De pessoa para pessoa. Também. Por isso que, às vezes, né, uma pessoa fala, olha, a medicação que foi para X pessoa, não quer dizer que vai dar resultado para Y pessoa. Exatamente. Porque cada caso é um caso. Por isso é importante você ir no profissional, né, competente, para examinar caso a caso, para ver o seu caso, para fazer o tratamento e ter um resultado satisfatório. Exatamente. Acredito, né? Exatamente. Isso mesmo. Ô, gente, mas é muito interessante, porque eu acho que tem que ter esse cuidado do profissional para com o paciente. Esse zelo, essa questão de ver mais a fundo, não pensar somente X os resultados, mas no geral, né, na pessoa, porque existe por trás vidas, né, e vidas, elas têm que ser bem avaliadas para fazer os tratamentos. Mas conta aí pra gente, existe realmente tipos e tipos de estrias? Existe. E quais vão ter mais eficácia no tratamento da microderme? Existe sim. Na verdade, existem as estrias esbranquiçadas, avermelhadas, arroxeadas e hiperpigmentadas. Isso no que diz com relação à coloração da estria, né? Além disso, existem também estrias mais profundas e estrias mais superficiais. Então, com relação ao tratamento que eu realizo, nós temos resultado em todo tipo de estria, né? E vai ter algumas mudanças dependendo de qual é esse tipo de estria. E com relação a ser homem, ser mulher, nessa questão dessa resposta significativa? Todos têm resposta, tendo o organismo otimizado. Né? É isso que é importante, seja homem ou seja mulher, seja uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova, todos têm resposta, vai depender da otimização do seu organismo. Com relação a vitaminas, minerais, equilíbrio hormonal, por exemplo, mulheres que estão com estrogênio muito alto, né? Tende a ter uma resposta pior, porque o estrogênio ele impede que os fibroblastos ajam e produzam colágeno, que é muito importante para o tratamento. Ô, Angelina, agora eu percebo, né, que existe também aquelas pessoas que têm mais propensão a ter e não ter tanta estria quanto outras. Né? Você vê que hoje tem mulheres assim que estão mais maduras, têm muito menos estria do que outras moças mais jovens. Né? E você vai ver assim no contexto de idade, você vai ver que pode ser que, né? Posso estar enganada, você me corrija, por favor, que existe também aquela memória do corpo. Memória, acho que nem é a palavra memória. Eu acho que já vem de uma genética, né, uma propensão. É fato?
Sim, é claro que tem a genética, que envolve muito, mas mais forte do que a genética hoje em dia, que é o que os estudos mostram, é a epigenética. Inclusive, eu falo que nós somos a geração das estrias. Nossos avós, bisavós não tinham estrias, né? Por quê? Os hábitos alimentares, antigamente, eram outros. Hoje as pessoas se alimentam muito mal. Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Não é só a genética, mas a nossa pele foi ficando enfraquecida devido a hábitos alimentares, devido a fatores de vida mesmo. A gente está muito imerso a toxinas, a poluentes, né? Existem muitos cosméticos que levam a alterações hormonais mesmo. Existem muitos que a gente chama de xenobióticos. Os plásticos, microplásticos presentes, por exemplo, em garrafas plásticas que a gente bebe água. Então, tudo isso veio causando alterações no nosso organismo e a nossa pele ela foi ficando enfraquecida. Porque a nossa pele ela foi feita para aguentar estiramento. Por que hoje em dia não está aguentando? Inclusive, eu tenho muitas mães que me procuram que suas filhas de 6 anos de idade começou a aparecer estria. 8 anos, 12 anos, isso não é comum. Isso mostra exatamente que a pele ela tem sido enfraquecida com o passar do tempo, exatamente por conta de hábitos de vida e toda essa poluição que a gente vem vivendo. Gelene, você acredita que com a questão da Covid, quando vivemos aquele boom da Covid, você concorda que muitos pacientes hoje são reflexo de uma síndrome pós-Covid? Ou nada a ver para você na questão assim geral, que você acabou assim dentro dos seus estudos, né? Dentro na literatura mesmo que você vem acompanhando, as coisas que você tem recebido em termos de conhecimento, né, na área da saúde. Como é que você enxerga isso hoje? Sim, a Covid, ela trouxe muitas alterações para o corpo das pessoas, né? E isso a gente tem percebido, por exemplo, alteração de memória, pessoas que têm Covid ficam com alteração de memória por um bom tempo, queda de cabelo pós-Covid, demais. Então, é o que a gente tem observado na literatura, que realmente a Covid ainda continua com muitos estudos para ter toda uma resposta melhor. A gente ainda não tem uma resposta definidinha para várias alterações que ela causou, mas isso é fato. Até mesmo, por exemplo, se a gente pega Covid, a gente percebe queda de cabelo, logo após Covid, a memória fica péssima, dentre outras coisas. Então, a Covid trouxe, sim, muitas alterações para o corpo das pessoas, até porque é um vírus, né? E esse vírus, um pedaço do DNA dele se junta a um pedaço do nosso DNA. Então, tem uma certa alteração ali, né, genética. Então, trouxe, sim, muitas alterações. E com isso, tem que ter mais estudo para tratar com mais maestrias o que a gente quer melhorar no nosso corpo, né? Que é o caso, inclusive, da estria. Porque eu acho que é uma coisa que incomoda muitas mulheres. Estria, celulite, sim, né? Muitas mulheres e homens se sentem incomodados. Sim. E eu percebo que hoje teve também um aumento de número de homens que procuram a estética. Eu acredito, assim, na minha visão, que hoje a gente vê mais homens falando assim, vou procurar me sentir melhor como espelho. Sim, os homens, eles têm se cuidado mais também. O tabu também. Diminuiu? Sim, com certeza. Inclusive, tem homens que me procuram também para fazer o tratamento de estria. Então, a gente percebe que realmente eles estão também querendo se cuidar mais, né? Apesar das mulheres elas terem uma tendência maior no que diz ao tratamento, a ter estrias, devido muito à questão hormonal. A questão da gestação é um fator também que faz a diferença nessa questão da mulher ter mais proeminência de ter a estria? Sim, exatamente. Na gestação, além de ter o estiramento, né, da pele, tem muita alteração hormonal. Então, o que é muito importante para se evitar as estrias? Não é só passar creme ou óleo. Até porque o óleo, ele não hidrata. Eu ia até entrar nessa questão que é mito e verdade, nessa questão, porque existe tanto mito, existe, né? Com relação à questão da estria, existe, da celulite, sim, né? O óleo, por exemplo, ele não hidrata. Qual que é a função do óleo para a nossa pele? Mas ele é muito importante. Realmente sim, tem essa diferença? Sim, ele ajuda muito, porque o óleo, ele vai evitar que a sua pele perca água.
sabe? Então, a nossa pele ela tem que ser muito hidratada para ela aguentar esse estiramento. Mas essa hidratação não é apenas com cremes e óleos, mas também bebendo muita água. Pessoas que bebem meio líquido. Importantíssimo Como beber água. líquido é importante para tudo, né? Muito. E a nossa pele, ela sente. Quando você passa a beber muito mais água, você percebe na sua pele rapidamente a diferença. A gente percebe também, né, Angelina, que às vezes as pessoas tomam suco, refrigerante, o que foi feito até utilizado H2O. Mas o H2O, água pura, límpida mesmo, às vezes as pessoas não tomam. E o tem que é que tomar ideal. água. E existe todo um cálculo em cima do peso, Sim, né? o ideal é... Você tomar o ideal. Exato, o ideal é o quê? É 0,45 vezes o seu peso. Aquilo ali é o mínimo para você tomar por dia de água. E precisa beber água. E é água mesmo, não é suco, até porque o suco ele tem muito concentrado de frutose, é açúcar, vira açúcar no sangue. Refrigerante, pior ainda. O açúcar é o pior vilão para a nossa pele. Por quê? Ele leva à glicação da nossa pele. O que é glicação? É quando esse açúcar em excesso se liga às nossas fibras de colágeno e elastina, e elas que deveriam ser maleáveis para aguentar estiramento, elas ficam duras após a glicação, depois que a glicose se liga ali. Aí elas ficam duras, rígidas e rapidamente se rompem com o estiramento. Então, o açúcar é o vilão da pele, com relação à estria, com relação ao envelhecimento da pele. E com relação à saúde no corpo, A saúde, né? como um todo. Porque a pessoa uma pessoa que tem câncer, por exemplo, ela, né, a questão do açúcar, o veneno. O açúcar é um veneno, é um vilão. É o combustível da célula cancerígena. Né? É o açúcar. É um alimento. Isso. Né? Inclusive, existem estudos muito interessantes. Eu fiz meu doutorado voltado na linha de pesquisa de câncer, de cabeça e pescoço. Então, é muito interessante que os estudos, eles falam, muitos estudos mostram que uma pessoa que está com câncer, passando por esse tratamento de câncer, é importantíssima uma dieta mais cetogênica ou uma dieta low carb, realmente com baixo teor de carboidrato, que aí vai diminuir muito o açúcar, não dando combustível para a célula cancerígena. Ajuda muito as pessoas na recuperação. Gente, agora vamos falar de coisas assim, que realmente atingem bem lá na questão feminina, né? Porque se tem uma coisa que a gente sabe, é quando a gente está no período menstrual. Sim. E com isso a retenção de líquido, né? A mulher, quando está prestes a menstruar, fica alterada emocionalmente, ou sensível emocionalmente. Sim. Né? Cada um usa um termo, né? Mas é fato que a gente fica realmente... não normal, se é a palavra certa, mas a gente fica realmente muito, muito sensibilizado e tudo mais. Então, com isso, a gente fica com necessidade de comer coisa doce, né? Sim. Repor aquilo que tá, para poder, aquela questão da ansiedade, o doce, né? O chocolate, tudo, para repor também suprir aquela carência, né? Que a gente está nesse período. Você concorda, discorda? Como é que você vê essas questões? Não, é fato, porque tem alterações hormonais ali, né? Que acabam mexendo com todo o organismo da mulher mesmo. Então, isso é verdade. Até porque até os neurotransmissores ali, eles ficam mais alterados. Serotonina, dopamina e tudo mais. Mas existe algo que a gente deve levar muito em conta, que é mulheres com inflamação crônica, mulheres inflamadas, que não se alimentam bem, mulheres que não praticam atividade física, mulheres acima do peso, né, que tem muita célula de gordura, mulher sedentária, que elas estão com inflamação crônica. E a gente consegue perceber isso com vários sintomas e sinais, dentre eles quando tem uma TPM muito exacerbada. Isso, na verdade, não é normal. E a pessoa ela não tem que conviver com isso. Quando ela busca um estilo de vida mais saudável, ela desinflama. Então, diminui muito. Porque quando a pessoa está inflamada, é a mesma coisa de inflamação aguda. Começa a ter muita produção de citocinas no nosso organismo. Aquilo ali, em cascata, leva a várias alterações no nosso corpo. Então, a mulher, quando ela começa a buscar hábitos de vida mais saudáveis, diminui muito essa inflamação crônica e ela sente bem menos TPM, bem menos vontade por doce e tudo mais. Ela tem o TPM, é claro que ela vai ter um pouco por conta do hormônio
da questão hormonal que não tem como mudar. Mas muito menos, ela sente muito menos. Angeline, conta pra gente aí, por exemplo, o pessoal de casa que às vezes se sente super incomodado e queira, por exemplo, de repente fazer, né, um tratamento, essa técnica da intraderme, é acessível a todos, né? Sim, é acessível. A todos que podem, entrem nesse parâmetro aí que está liberados, assim, e depois da anamnese você certifica ainda mais se pode sim seguir ou não aquele caminho. Sim, sim. Antes de fazer a técnica, né, eu faço toda uma consulta, uma anamnese, inclusive é uma consulta que demora bastante, porque eu avalio a pessoa todinha, do fio do cabelo até a unha do pé. Eu avalio a pessoa como um todo, se ela está tendo queda de cabelo, como que está a questão intestinal, se o intestino funciona bem. É uma coisa também que é vilão. Não, o intestino tem que funcionar bem, porque a absorção de nutrientes, a maior parte é no intestino. Então, o intestino não estando funcionando bem, não absorve bem nutrientes, aí a pessoa fica com baixa de nutrientes, mesmo quando ela suplementa. Tem que tratar essa questão da microbiota, né, intestinal. Muito, que muito. Fala demais, muito, grita, pede exatamente. socorro. E sabe uma coisa que eu tenho percebido que as pessoas não fazem? Desparasitação. É muito importante você fazer a desparasitação a cada 6 meses. E você sabia que eu entrevisto muitas pessoas e que você tocou num ponto muito relevante, que quem faz biomedicina sabe muito bem que é a questão da questão dos parasitas. Dos parasitas. Sim. Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas esqueceram. Às vezes as pessoas recebem o pedido de exame, faz todos e não leva as fezes. Acaba não levando as fezes. Sim. A gente está falando de coisas aqui, gente, que parece besta, mas muitíssimo importante. Muito importante. Deixa eu te falar. Tem tantos artigos atuais hoje que vem mostrando o quanto que os parasitas, o tanto de coisa que os parasitas causam no nosso organismo, inclusive enxaquecas relacionadas a parasitas. E a pessoa às vezes está tratando, procurando uma coisa, e às vezes está tudo ligado. Exatamente, às vezes está com verme, exatamente, já alojado na área do cerebral, cérebro e tudo mais. E é o verme, gente. E está procurando que poderia estar achando ali no exame de fezes. Exatamente. Simples. Sim. Né? Para quem estuda Nós a que questão já da parasitologia. Sim. E muitas vezes dá falso negativo. Isso mesmo. Por quê? A pessoa pega a porção. Exatamente. A porção que ela pegou ali, ou é pouca, não consegue pegar. Né? Exatamente. E essa de pegar de um dia só também não vale. E outra coisa importantíssima, não é mito, é algo verídico. Os vermes, eles saem para a cavidade intestinal na lua nova. Olha que interessante. A lua interferindo aí. Interfere. Eles têm interferência. Da pessoa. Exato. Eles têm interferência lunar como a maré. Então, os vermes saem dos tecidos e vão para a cavidade intestinal para acoplar e desovar na lua nova. Então, quando você, por exemplo, vai fazer a desparasitação, é importante que seja na lua nova. E também colher as fezes para fazer exame, é importante que seja na lua nova. Ou na lua cheia, porque é quando eles saem novamente. Gente, olha que interessante, tá vendo, Angeline, falando aí com vocês? Olha como é de profissional para profissional. Você ter o conhecimento e você pegar aquele paciente, fazer a anamnese, ter conhecimento de causa, buscar o melhor momento para fazer aquele tratamento, né? Estudar detalhes que podem fazer toda uma diferença. Sim. Né? E que de repente você está tratando só da só estria, não. Você está ajudando a pessoa até direcionar a buscar outros caminhos para melhorar outras coisas que a pessoa está sentindo. Nós não estamos falando só de estética agora, nesse momento, só de estria. Mas nós estamos falando na saúde no plano geral. Exatamente. Né? E é muito interessante porque as minhas pacientes relatam isso. Angeline, minha disposição é outra. Angeline, meu cabelo parou de cair. Angeline, minha memória mudou. Angeline, minha barriga ficava extremamente estendida, minha barriga murchou. Eu falo, é isso mesmo. É um cuidado de dentro para fora e de um corpo como um todo. Um corpo que não está otimizado não vai responder a estímulo estético nenhum. Se responder, responde pouco e não é de uma forma duradoura. Então, é importante, sim, você avaliar o seu paciente. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós, profissionais da saúde, a gente tem que abrir nossa mente para isso. Esse cuidado, né? Cuidar do paciente mesmo, de dentro para fora, sabe? A gente pode indicar suplementos
que vão ajudar. Hoje a gente precisa suplementar, não tem jeito. Alguns suplementos a gente precisa fazer, até porque até as frutas e verduras, elas não têm mais a quantidade de nutrientes que elas tinham há anos atrás. Até porque hoje em dia existe tanta fruta e tanto verdura que estão sendo assim produzidas com muito agrotóxicos, exatamente. Né? Que de repente estão vindo a ser vilões também de muitas patologias. Concordo. Porque estão sendo produzidas de forma muito induzida, né? Exatamente. E o solo, ele tem ficado pobre, né? Porque está só tendo extração ali de minerais do solo e não está tendo reposição. Então, o solo ele tem ficado pobre e acaba que ele não consegue fornecer de uma forma mais, como era antigamente, os minerais, os nutrientes, as vitaminas para as frutas e verduras, como era feito antigamente. Então, hoje há necessidade de suplementação, não tem jeito. Então, também é fato, não é mito, que uma pessoa que alimenta-se bem, que come menos coisas, por exemplo, que levam açúcar, que tem uma vida saudável, né? Que tem esse cuidado com essa alimentação, bebe muita água, ou seja, uma pessoa que faz o básico, ela vai ter menos estria do que quem deixa cair por terra esses parâmetros. Isso é fato, porque a pele dela está forte, está saudável, vai aguentar estiramento, seja de uma gestação, seja de uma musculação, porque quando a pele está enfraquecida, qualquer estiramento ali vai romper. Então, Angelina, conta aí mais para todos nós aqui, inclusive o pessoal de casa. Então, hoje você trabalha, né, uma biomédica estética, né? Isso. E que ajuda as mulheres e homens a se gostar mais, porque é um olhar para o espelho e um autocuidado que a pessoa realmente autoestima, né, da pessoa. Então, assim, existe tratamento da estria, sim, né? Sim. Hoje é uma realidade, né? Praticamente todas as pessoas podem fazer o tratamento, né? Entra nesse padrão. A técnica intraderme. E com eficácia, hoje você acredita quantos % assim, de... Depende muito do tipo de estria, né? Eu já tive resultados de 70%, mas também já tive resultados de 100% de qual reparação. Qual a estria mais difícil de ser tratada? Estrias largas e profundas, com grande perda dérmica. A gente consegue até melhorar ali o aspecto daquela estria, a coloração, a flacidez daquela região da estria. Mas quanto mais profunda e mais larga for essa estria, mais difícil realmente é o tratamento, porque teve uma lesão muito grande. Existem estrias aí de 1,5 dedo, 2 dedos de largura. É muito largo. E acontece principalmente quem faz uso de corticoide. Corticoide é outro vilão para a pele. Causa muita estria. Porque o corticoide ele também vai impedir as células do fibroblásticas tipo 1, que são as células principais para a produção de colágeno e elastina. Então, se ele vai inibir essa célula principal para a produção de colágeno e elastina, não vai ter colágeno e elastina suficiente para sustentar a sua pele. Então, quem usa corticoide tem muita tendência a ter estrias. São pessoas que têm, por exemplo, lúpus. Exato. Né? Que tem que fazer tratamento com corticoide. Exato. A depender do tipo de Covid que a pessoa tem. Tem que usar. Tem que usar o remédio à base de corticoide e outras, né, patologias aí. É claro que muitas vezes a pessoa tem que usar o corticoide, não tem jeito. Mas tem muita gente também fazendo uso indiscriminado. E até não só corticoide de forma oral, mas também tópica. Porque a nossa pele, ela absorve muito. Tudo que a gente passa na pele absorve. Né? As medicações, existem muitas medicações tópicas que elas realmente absorvem. Então, os corticoides, até as pessoas que muitas vezes ficam usando corticoide de forma indiscriminada, devem estar fragilizando a sua pele. Então, realmente conta um detalhe aqui. É fato ou fake? Por exemplo, a pessoa que tem a pele mais clara, a pessoa que tem a pele negra, ela tem diferença nessa questão do tratamento para o resultado do tratamento da estria? Não. Nós podemos tratar todo fototipo de pele.
a estria, né? A pessoa que tem estria em qualquer fototipo de pele a gente pode tratar. Agora, pessoas de pele preta, né? Tem uma tendência a ter uma estria mais hiperpigmentada, a gente tem que utilizar um clareador também no decorrer desse processo. Mas às vezes não só uma pessoa desse fototipo mais alto, mas também pessoas de fototipo mais baixas, muitas têm estrias mais escuras também. Aí a gente também tem que abrir mão de um clareador no processo do tratamento. Gente, agora eu tô curiosa. E o resultado aí, a depender da pessoa, qual é o resultado mais rápido? Vai de quanto tempo? Não falo nem da rapidez, não, gente, que o importante realmente é o resultado em si, não a duração. Mas até quanto tempo para poder a pessoa começar a ver os resultados? Eu sei que também vai depender de pessoa para pessoa. Sim. Muitas vezes a gente já vê resultado na primeira sessão. Olha que maravilha. Sim, na primeira Porque sessão. tem muita gente que é movida a resultado, né? Exatamente. Aí a pessoa fica feliz, né? E fica querendo ver os resultados nas outras sessões. Então, a maioria das vezes a gente vê um resultado incrível na primeira sessão. Aí nós temos que realizar cada sessão, as sessões elas são realizadas a cada 30 dias, né? A gente precisa esperar o ciclo da pele, que são 28 dias para fazer uma sessão e Olha outra. que interessante. Exato. Quando são estrias mais hiperpigmentadas ou avermelhadas, a gente dá um espaçamento um pouco maior de uma sessão para outra. Mas, geralmente, quando são estrias mais finas e mais superficiais, a gente realiza ali 3, 4 sessões. Quando são estrias mais profundas e mais largas, a gente precisa de 5, 6 sessões para fechar o tratamento. E é muito importante que a pessoa tenha em mente que ela tem que mudar o estilo de vida. Porque não adianta nada ela fazer o tratamento de estria e depois se tacar de açúcar de novo, não beber água. Então, ela tem que ter uma conscientização. Eu quero e também quero mudar de vida mesmo. Quero mudar de vida. E eu acho que essa pessoa aí vai até perder peso, né? Com vai certeza. acabar se cuidando para poder ter um resultado. E com isso vai ter outro resultado ainda melhor, né? Sim, se ver mais. Exatamente. É como eu falei, as minhas clientes, elas falam muito de resultados que elas veem em outras questões, né? Não só com relação às estrias, mas na disposição, na queda de cabelo, unhas mais fortes, até no sono. Nossa, eu estou dormindo muito melhor. O sono também é um pilar muito importante para o tratamento de estrias, porque ele atua muito ali na questão de equilíbrio hormonal, equilíbrio de hormônios da fome e da saciedade, né? Então, o sono é um pilar também muito importante, até também porque a pessoa que não dorme bem, ela inibe muitos antioxidantes. Então, geralmente, aquela pessoa que tende a ter hiperpigmentação pós-inflamatória, acaba manchando mais fácil, né? Então, a pessoa, com certeza, mudando, ela emagrece. Tanto é que muitas pacientes chegam em outras sessões e falam, você emagreceu. Olha, tá vendo? Sua pele está mais Aí a hidratada. pessoa vai muito mais do que tratar das estrias. Ela vai fazer um combo. Exatamente. E ela vai já acabar tendo um resultado aí melhor do que ela imagina, né? Sim, sim. Porque para tratar uma coisa, ela vai acabar tendo que fazer processos que vão ajudar o seu metabolismo, exatamente, né? A sua saúde física, exatamente, né? A sua alimentação. De repente, tem um intestino mais preso, vai fluir melhor com o tratamento. E N possibilidades. Exatamente. Você gostaria de acrescentar mais algum detalhe que não foi falado durante a nossa entrevista aqui para o pessoal de casa? Então, eu acho que o principal, o essencial a gente falou, né? Mas eu sei que as estrias é um dos tipos de disfunção estética que mais incomodam, principalmente nós mulheres, né? E o que eu tenho para falar é exatamente isso, que quem ainda não teve estrias, ou quem já teve não quer ter mais, ou até mesmo gestantes, né? Mamães que estão aí gestando seu filho, viagem. Exato, que querem evitar as estrias, cuidem muito de dentro para fora, sabe? Não fiquem se preocupando só em passar creme e óleos. É claro que você também tem que passar. Você também tem que hidratar sua pele por fora. Mas é muito importante você beber muita água. É muito importante você ter uma alimentação saudável. É muito importante você comer proteína. Por quê?
As suas fibras de colágeno e elastina, que são que dão sustento para a sua pele, são proteínas. Então, se você não ingere proteína suficiente, sua pele vai ficar enfraquecida. É muito importante você comer uma variedade de frutas e verduras para você ter uma variedade de minerais e vitaminas no seu organismo. Vitamina A, vitamina E são muito importantes para a nossa pele, né? Vitamina D, a suplementação com vitamina D também é muito importante, porque a vitamina D, ela é muito estudada e tem mostrado muita relação com relação às estrias. Inclusive tem um artigo recente que eu achei interessantíssimo, que ele fala o seguinte: grupo de mulheres gestantes que tiveram níveis de vitamina D maiores não tiveram estrias na gestação. Enquanto o outro grupo que estava com níveis de vitamina D baixas tiveram estrias na gestação. Então, olha como a vitamina D é muito importante, não só para a imunidade, para a saúde óssea, mas também para a saúde da nossa pele. Então, é realmente você ver um todo, fazer suplementações importantes, como suplementação de vitamina D, vitamina B12, vitamina D sempre com K2 e MK7, é muito importante isso. E magnésio, coenzima Q10 é fantástico para te dar energia. E também a coenzima Q10 ela tem mostrado resultado para a pele. Inclusive eu, gestando, mesmo com meus níveis de ferritina, vitamina B12, vitamina D em níveis ótimos, eu estava sem energia, estava indisposta por questões fisiológicas mesmo. O processo exatamente, isso, ponto né? da gestação. A mulher fica mais sonolenta. Exato. Mas aí eu falei, gente, vou colocar um coenzima Q10 aqui para ver. Nossa, minha disposição mudou em 2 semanas utilizando coenzima Q10. Olha que bacana, gente. Para quem gosta de resultado... A coenzima Q10 realmente é fantástica. Ela é muito boa. Angelina, não tem nem palavras para te agradecer, você ter estado aqui com a gente, falado aí sobre saúde, né? Sim. Porque na realidade nós falamos sobre saúde como um todo. Muita coisa. E aí, como é que o pessoal de casa te encontra? Você podia deixar seu arroba aí, né? As pessoas às vezes têm curiosidade, você pode estar dando umas diquinhas aí nas redes sociais, né? Sim. Quer deixar seu arroba pra gente? Sim, claro. De repente a claro. pessoa quer tirar mais curiosidades. De repente faltou algum detalhe aqui que a gente não captou do pessoal de casa, mas que o pessoal de casa quer saber. Ô, gente, eu tenho curiosidade disso. Te encontra aí pela rede social. Sim, com certeza. O meu Instagram é @doutora.angeline_Tabosa. Aí, gente. Tabosa não é fácil encontrar. Não é fácil de encontrar. E é Tabosa com S. Me respeite, tá vendo? Tabosa com S. Com S. Tendo dúvidas, podem entrar em contato. Eu tenho todo o prazer em responder. Eu também faço essa avaliação laboratorial de exame, faço consultas, né, biomédicas, avaliando os exames laboratoriais das pessoas, indicando suplementos no meu limite como biomédica. Que bacana. Né, para a pessoa ter uma vida melhor, ter mais disposição, ter mais saúde, diminuir queda de cabelo. Então, estou à disposição para o que precisarem. Eu adorei, viu, gente? Nós temos que chamar mais a Angeline para vir dar dicas aqui para vocês aí de casa, para mim, porque foi muito bacana, viu? Foi ótimo, eu que agradeço. Uma ótima noite para você. Boa noite. E aí, você de casa, vamos agora para o Localiza Moc, posteriormente Papo Cabeça e finalizando aí com a doutora Aline Carvalho, com Sexualidade Sem Neura. Vem comigo! E aí, pessoal, estamos aqui com a doutora Karine. O tema de hoje, no De Frente com a Lemarques, falar sobre importunação sexual. Nos bastidores, inclusive, falei aí com a doutora em conversa aqui no particular, que realmente, né, a doutora me relatou que a importunação, a demanda está sendo muito grande mesmo. Prazer tê-la aqui. Nossa, boa noite. Boa noite, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui no Gazeta. Então, como eu comentei com você aqui nos bastidores, infelizmente nós temos um grande número de casos de importunação sexual. Mas, por um outro lado, eu acredito que esse número esteja elevado em razão do aumento das denúncias, sabe?
Eu acredito muito que as pessoas estão, em razão das redes sociais, das divulgações, das campanhas, do conhecimento da lei, que é uma lei nova de 2018, relativamente nova, estão denunciando mais. Então, eu não sei se os casos aumentaram, eu acredito que as coisas estão saindo debaixo do tapete. Eu acho que a poeira está saindo debaixo do tapete, eu acho que as pessoas estão denunciando mais. Então, por isso, nós temos um aumento de demanda. Então, doutora, como é que eu faço para detectar que realmente está acontecendo aí a importunação sexual? Por exemplo, não só diretamente no convívio eu e outra pessoa, ou também pelas redes sociais eu posso configurar uma importunação sexual. Por exemplo, através do WhatsApp, através do Facebook, né, Messenger e também o Instagram. Veja bem, o crime de importunação sexual, que é previsto no artigo 215A do Código Penal, é um crime novo que foi introduzido ao Código Penal em 2018, como eu disse. Ele é um crime que precisa da prática de atos libidinosos. Então, é praticar ato libidinoso sem o consentimento da outra parte, com o intuito de satisfazer a sua lascívia, o seu desejo sexual. Então, é assim, é um abuso sexual, mas sem violência, sem ameaça, mas é importante que tenha a prática do ato, destinada a uma pessoa específica, uma pessoa determinada. Então, é preciso tocar na outra pessoa, ainda que seja um beijo lascivo, ainda que seja um toque nas regiões íntimas, ainda que seja algo não muito invasivo, desde que tenha cunho sexual, caracteriza o crime. Mas, você também praticar ato libidinoso destinado a alguém, por exemplo, masturbar olhando para uma pessoa específica, é também o crime de importunação sexual. Mas as cantadas não têm tipificação. Essas cantadas, ela pode até caracterizar aí uma contravenção, uma perturbação, mas não o crime de importunação sexual. Porque esse crime, ele tem uma pena de 1 a 5 anos, uma pena mais alta, é um crime de médio potencial ofensivo. Então, se trata daquelas situações em que ocorre o abuso sexual, a prática de um ato libidinoso sem o consentimento da outra parte, mas não é tão grave como o estupro, que tem violência ou grave ameaça. Doutora, conta aí pra gente como é que está as questões aí com relação aí aos direitos da mulher e como é que está sendo desenvolvido o seu trabalho hoje na delegacia aqui no norte de Minas, enquanto delegada da mulher. Então, nós estamos aqui com a delegacia desde 2013, com a Delegacia de Mulheres em Montes Claros, e com isso melhorou demais a qualidade do atendimento. Depois que a Polícia Civil criou aí a especializada, e desde o início eu estou à frente dessa especializada, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a qualidade do atendimento melhorou bastante. Nós sabemos que a violência contra a mulher ainda é algo que demanda muita caminhada, um tempo ainda de amadurecimento. É muita coisa que precisa ser mudada, é algo que tem a ver com políticas públicas, com currículo escolar, com educação, é algo muito mais profundo. Mas o atendimento na delegacia, ele é um atendimento humanizado, um atendimento que tenta acolher, que tenta ir no cerne da questão e não apenas a repressão. Porque o tipo de violência contra a mulher, que é essa violência praticada no âmbito doméstico, familiar, relação íntima de afeto, na maioria dos casos, no caso da Lei Maria da Penha, é um tipo de violência diferente das demais. Então, a gente não enfrenta essa violência apenas com repressão. A gente precisa tratar do porquê essa mulher fica nessa relação violenta, do porquê esse homem é violento com essa mulher, o que ele está repetindo, por que essa mulher está se submetendo a isso, o que ela repete, o que de sociedade tem de culpa, de co-culpabilidade nessa situação, que nós temos uma cultura extremamente machista e ainda temos essa cultura machista, em que pese a gente vem com a geração mudando um pouco, mas ainda temos muito machismo impregnado, até mesmo por parte das mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, porque a gente vem de uma sociedade e isso fica impregnado na gente. Então, a Delegacia de Mulheres aqui em Montes Claros, a gente trabalha com a Lei Maria da Penha, que para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela é para tratar de violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e relações íntimas de afeto.
Se uma pessoa briga, um homem briga com uma mulher no local de trabalho, ainda que seja, que possa ser uma violência de gênero, não é abrangido, não é protegido pelos trâmites da Lei Maria da Penha, que prevê medida protetiva, que prevê outras questões específicas para a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, a gente trata com relação a isso só violência doméstica familiar. E aí, a Delegacia de Mulheres trabalha, a maior parte do nosso trabalho é com esse tipo de crime. Nós trabalhamos também com violência contra a mulher com relação a crimes sexuais, que é um dos nossos temas, que é o nosso tema principal de hoje, que é a importunação sexual, independentemente de ser no âmbito doméstico ou não. Então, já com relação a crimes sexuais, ainda que seja praticado na rua, ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Até dentro do ônibus. Dentro do ônibus, crime de importunação sexual surgiu por causa daquele caso lá no Rio de Janeiro, da pessoa que masturbou na moça no ônibus. Um absurdo. E nós já tivemos aqui um caso de um rapaz que foi acusado, né, que foi denunciado aí depois por 3 vítimas de masturbar em locais públicos em determinadas vítimas. Não é porque a masturbação em local público pode ser ato obsceno. Mas se for destinada a alguém, se for sobre alguém, se for para alguém, aí é importunação sexual. É importante aí, gente, observar aí, prestar bem atenção no que a doutora está falando, que é bem interessante isso. Às vezes a pessoa não sabe até quando que é ou não é a importunação sexual. A importunação sexual. E é importante também as mulheres não pararem de normalizar essas condutas. Nós não podemos mais aceitar, você está numa festa, um rapaz chegar e passar e pegar nos seus seios, e pegar nas suas nádegas. Você está fazendo uma caminhada tranquila, vem uma pessoa e pega nas suas nádegas, de bicicleta, um rapaz. Lógico que a gente sabe que as mulheres, os homens também podem ser vítimas de importunação sexual, não são só as mulheres. Mas a proporção é menor. A proporção é muito maior de mulheres vítimas. E talvez até os homens tenham vergonha de denunciar, tá sendo vítima e não tem coragem. Então também acho até conveniente, né? Às vezes gosta. Mas enfim, o que nós mulheres não aguentamos mais é porque com nós isso é muito frequente. Com nós isso é muito invasivo. E as mulheres foram educadas para se calar, para aceitar, é coisa de homem, vamos deixar para lá. E a gente não pode mais deixar para lá, porque nós estamos avançando. E a humanidade como um todo, a sociedade como um todo, só se melhora, só evolui quando os princípios, os valores também evoluem, quando as pessoas começam a se conscientizar do direito de todos. E nós, mulheres, temos direitos a termos a nossa vontade respeitada. Então, eu desde muito novinha, sabe, Alessandra, eu desde muito nova, antes de eu ser delegada, eu sempre ficava muito nervosa e muito brava se alguém pegasse em mim sem minha autorização. Eu acho isso um desrespeito tremendo. Eu nunca gostei dessas... porque é brincadeira. Não, eu não gosto. Eu, por exemplo, sempre detestei esse negócio assim, por exemplo, cumprimentar, abraço forte, certos tipos de expressão assim, muito calorosa que excede o limite. A gente tem que... porque as pessoas não sabem. Tem que ter o limite... Tem pessoas que não gostam de certo tipo de abordagem, eu acho que não é não. E até quando você, nas relações tidas como normais, a gente tem que tomar cuidado, né? Como você aborda as pessoas, porque tem pessoas que não gostam de certo tipo de brincadeira, certo tipo de abordagem, você concorda com isso? E existe uma linha muito tênue entre o que é respeitoso e o que é normal e aquela questão que passa do ponto. Né? Então a gente tem que, até mesmo, eu digo isso até mesmo para as pessoas que cometem esse tipo de crime, é preciso ficar atento. Logicamente que se a pessoa não tem a intenção da prática do ato libidinoso, ele não responderá criminalmente por isso. Né? Se a pessoa não tinha intenção. Mas é preciso a gente tomar cuidado, porque as relações elas têm que ser respeitosas. A gente brinca, eu mesmo sou super bem-humorada, eu não sou essa pessoa que às vezes as pessoas acham que da minha profissão eu sou séria, eu sou bem-humorada, eu brinco, eu falo bobagem, mas existe uma linha que você não pode ultrapassar. Mas lembrando, o crime de importunação sexual, ele precisa ser denunciado. Denuncie, gente. Porque as pessoas precisam parar de achar que é normal avançar sem a permissão da outra pessoa. E nós, mulheres, somos as principais vítimas desse crime. E por isso a gente fala muito direcionado para as mulheres, que pode também acontecer com os homens. Mas infelizmente, e lembrando que aquele constrangimento de falar no ouvido, no pé do ouvido, de colocar a pessoa de uma forma vexatória no local de trabalho por um superior hierárquico, é o crime de assédio sexual. Então nós temos vários crimes sexuais. Que também não pode ficar
escondido. E muitas Tem que pessoas ser deixam denunciado. pra lá com medo de perder emprego, de ser prejudicada, de ser perseguida, mas lembrando que existe justiça para isso. É importante as mulheres, né? No caso, homens também, transexual, homossexual, pessoas que estiverem passando por essa situação, gravarem, filmarem, pegar uma testemunha, uma pessoa que ela sabe que vai ter coragem de depor a seu favor, gravar mensagens, fazer print de mensagens que recebeu com situações assim de um chefe, porque a gente precisa ter liberdade para trabalhar em paz. Com certeza. O crime de assédio sexual ele protege não só a dignidade sexual da vítima, mas também o direito que ela tem de trabalhar de forma livre, tranquila e em paz. Pensa que o trabalho ele já é algo desgastante, ele já é algo cansativo. Trabalhar, a gente fala assim, eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. A gente tem que gostar realmente do que a gente faz para ser melhor. Mas a gente cansa de trabalhar. O trabalho é cansativo, mesmo que a gente gosta do que a gente faz. Imagina se ainda ter outro desgaste. Essas abordagens. Que é um chefe, assim, que é um patrão, que é alguém que tem uma ascendência sobre você, te constrangendo ali para conseguir favores sexuais. E o crime de assédio sexual. Triste. E o crime de assédio sexual ele não precisa correr o favor sexual. É só essa situação constrangedora que o sujeito coloca a vítima naquela situação. Então, é importante nós conscientizarmos, nós mudarmos, virarmos uma chave que a gente precisa virar na nossa sociedade, de mudança de cultura, de mudança de postura. Isso não necessita de luta, de guerra, de briga, de bate-boca, de confusão. É apenas a gente exercer cada um os seus direitos. É com tranquilidade buscar os seus direitos. Eu não sou a favor da violência, mas eu sou a favor de cada um buscar os seus direitos, seja na justiça, seja através de advogado, mas resolver a questão para nós aprendermos a colocar limites, a não tolerar a violência contra a mulher, seja no âmbito doméstico, familiar ou no de cunho sexual em qualquer ambiente. Doutora, e se alguém aí de casa que está nos assistindo queira fazer algum tipo de denúncia, o que ela precisa de fazer hoje? Tem um telefone? Como é que é o processo aí para ela poder estar entrando em contato e denunciando esse fato? Nós temos o 180, o Disque 180, que é um local que você pode se identificar ou fazer uma denúncia anônima. Mas também temos outras portas de entrada. Temos a Polícia Militar, os postos da Polícia Militar, temos a Delegacia de Mulheres, que é uma porta de entrada importante. A pessoa, principalmente quando tem crianças envolvidas, pode procurar diretamente a Delegacia de Mulheres, que fica lá no prédio da Polícia Civil, na Praça do Jatobá, Rua Enor de Brito, 222. E temos o Ministério Público, que também tem essa função de acolher vítimas vítimas mulheres, situações de crimes ou qualquer pessoa vulnerável que precise dessa ajuda. Então, 190 Polícia Militar se for uma situação de flagrante, uma situação emergencial. O importante é que a pessoa tem defensoria pública. Hoje nós temos o CRAM, que é um Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ali na Mestra Fininha. Olha que interessante. Ali, na Mestra Fininha, na esquina ali, eu não estou lembrado o endereço aqui agora, mas tem na página do Instagram, CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é onde reúne toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Montes Claros hoje tem esse trabalho em rede, então participa desse CRAM o Hospital Universitário, Unimontes, as polícias, Ministério Público, o Judiciário, toda a prefeitura, todo o trabalho que a prefeitura tem de assistência social, prefeitura presente lá também, o prédio inclusive é cedido pela prefeitura. Então nós temos todo esse apoio aí para tentar melhorar a questão da violência contra a mulher, não só na repressão, mas também no acolhimento e na prevenção. Gente, como vocês podem perceber, o que acontece? Você hoje tem alguém para te dar apoio. Você tem aí pessoas que podem te dar suporte. Não se deixe levar pelo assédio sexual, nem pela importunação sexual. E você também tem a Lei Maria da Penha aí que te protege. Então, assim, procure os meios legais. Como a doutora falou, existem N lugares para você estar dando, assim, fazendo sua denúncia, pedindo ajuda. Não se deixe ficar constrangido. Denuncie, não passe por coisas que você não merece por medo, não. Denuncie. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito, mas muito, muito mais para você.